Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Frente a Frente. O Sistema Arapuã de Comunicação dá início nesta segunda-feira à maior e melhor cobertura das eleições na Paraíba. A partir de hoje, dia 4 de julho, toda a programação da TV Arapuã e da Arapuã FM passam a cumprir um roteiro completo de acompanhamento das eleições de 2022, trazendo debates, entrevistas e pesquisas com os candidatos na Paraíba. Tudo conduzido, executado e interpretado pela melhor equipe aí de mais experientes profissionais do ramo. Neste sentido, o programa Frente a Frente se transforma a partir de hoje numa central das eleições, um verdadeiro palco permanente de entrevistas e análises eleitorais até o dia 2 de outubro. Já aproveito aqui para agradecer os primeiros parceiros que estão juntos conosco nesse grandioso projeto. A Rápida Soluções, a Nord Hotéis e a RH Brasil. Para começar, nosso tema de hoje mistura exatamente política e jornalismo. Nós estamos acostumados a ver os políticos recorrendo à mídia para ampliar sua atuação. E quando acontece o contrário? Quando são os jornalistas que recorrem à política para se comunicar com a população? No Frente a Frente de hoje, reunimos 4 comunicadores aqui da Paraíba que vão disputar as eleições desse estado. Um fenômeno que não é novo, mas que parece que vem crescendo a cada eleição. Por que a política tem seduzido tantos jornalistas? E, especialmente, qual a contribuição que eles podem dar como detentores de mandatos? Emerson Machado, Fernanda Albuquerque, Heron Cid e Pamela Bório, que construíram suas carreiras fazendo perguntas, hoje vão dar estas e outras respostas. Fica comigo, o Frente a Frente especial Eleições está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba, ao vivo, agora sim, começando aí o Frente a Frente de hoje. Deixa eu dar logo boa noite aqui para os meus convidados, que eu já falei demais, que tem que falar hoje aqui são eles, e eles são todos mestres nisso, né? Nossos convidados, todos comunicadores e candidatas às eleições deste ano. Deixa eu começar por ele aqui, vou numa ordem alfabética aqui, ele que é um fenômeno nas redes sociais, repórter policial, um dos mais populares da Paraíba, radialista Emerson Machado, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite a todos que estão aqui, Fernandinha, Heron, Pamela. Desejar boa sorte a todos que estão aqui, né, nessa disputa. A Fernandinha, que é pré-candidata a deputada federal, desejar a ela que ela tenha sucesso, que ela chegue nos seus objetivos. Heron também, que vai pela primeira vez. Ele que é um menino que veio do sertão e merece essa grande oportunidade, que o povo paraibano olhe para ele direitinho. E a nossa querida Pamela, que já disputou uma vez. E, se Deus quiser, dessa vez ela vai conseguir chegar lá. Tá. E a mim, todo mundo me conhece. Meu nome é Mofi. E eu estou aqui para levar para João Pessoa, para a Paraíba inteira, aquilo que eu penso que eu devo fazer e que devo defender perante um mandato de deputado estadual. Vamos conversar sobre isso. Ela é apresentadora de televisão, de vários programas aqui na Paraíba e, pela primeira vez, está colocando o nome aí, pré-candidata a deputada federal pela União Brasil. Fernanda Albuquerque, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite para você, Luiz. Boa noite a todos os meus colegas de profissão, alguns que eu tive a oportunidade de dividir casa durante muitos anos, como Heron Cid, como Emerson Machado, Pamela, que é sempre uma querida
né, nesses encontros de bastidores, de jornalismo, pela primeira vez me colocando, né, a gente que sempre contou tantas histórias de políticos, de política, a gente se coloca nesse pleito como uma possibilidade para que a população entenda que há possibilidade, que há jeito de fazer diferente, que há mulher que tem história para contar, que há mulheres que atuam nos seus nichos. Eu sou mãe, psicóloga, empreendedora, então a gente tem uma história para ser contada e precisa, Luiz, sair dessa caixinha quadrada que a pessoa enxerga a gente como apresentadora e ver um outro viés dessa mulher. E é sobretudo para isso que a gente se coloca nesse debate com muita alegria no Frente a Frente. Bom demais. Olha só, estou aqui, né? Ele é multimídia, tem portal de notícias, o Mais PB, já apresentou inclusive aqui o Frente a Frente, conduziu aqui o Frente a Frente por vários anos na TV, é da rádio, faz tudo, bate escanteio, faz o gol. Heron Cid está aí agora, pulando para o outro lado do balcão. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui nos meus maiores pensamentos e análises políticas. Nunca imaginaria que eu tivesse aqui lhe entrevistando como candidato. Boa noite. Somos dois, também não pensava, não planejei. Boa noite, Luiz. Boa noite aos colegas que aqui estão, Fernanda, Emerson Machado, Pâmela Ebório. A essa grande audiência da TV Arapuã, do Frente a Frente, posso dizer que estou me sentindo literalmente em casa, porque apresentei esse programa aqui hoje muito bem conduzido por Luiz Torres por 4 anos. Me sinto literalmente em casa porque essa casa me acolheu durante esse período. E em casa também entre amigos e colegas de profissão. Não imaginava que estaria vivendo esse momento, 3 anos praticamente depois que deixei a TV Arapuã, a Rádio Arapuã, e fui para um novo projeto, um programa de rádio em rede estadual. Estou muito feliz por estar aqui porque nós vamos discutir o que eu sempre discuti aqui, com muita lucidez, com muita moderação, com muito equilíbrio, que é a política. Eu sempre acreditei na política, não por acaso, atuei sempre como jornalista político. E será um prazer poder discutir os assuntos que realmente interessam à cidadania. Afinal de contas, a política é, antes de tudo isso, um instrumento de cidadania. Ok. Olha, vou falar nessa aberta aqui, porque eu vou chamar ela aqui para fechar o nosso quarteto de hoje. Ela que é, inclusive, daqui, me corrija se eu estiver errado, a única que já teve a experiência, inclusive, vai poder compartilhar essa experiência de eleição mesmo, de pedir voto, mesmo aqui na Paraíba. Eu estou falando da jornalista, ela que também já foi apresentadora de telejornal, hoje está lá compondo a bancada do Intrometidos, né, que é um projeto aí pro YouTube. E foi primeira-dama aqui da Paraíba. Estou falando de Pâmela Ebório, que está aqui conosco. Pâmela, muito boa noite. Seja muito bem-vinda também aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz. Agradeço essa oportunidade, na pessoa de Gregório, a todos que fazem parte do Sistema Arapuã de Comunicação. E já também estendendo esse boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Mas eu te corrijo, está errado sim. O Emerson Machado já foi candidato em 2018. Ele foi candidato a deputado também. Ficou como suplente, Emerson? Não. 33.049 votos. E ele tá na boa aqui porque ele é o único que é candidato a deputado estadual. Então não tá nem disputando com vocês aqui. Não é nada. Obrigado, Pâmela, pela sua presença aqui. Vamos debater tudo. Pra gente começar aqui, olha, a gente acompanha a política e tem várias motivações de quem entra na política, né? Enfim, tem ali das motivações, das mais nobres motivações, dos mais nobres propósitos. E também tem aquele, enfim, o cara que é famoso, mas que quer o poder, o cara que tem dinheiro, mas não tem fama, o cara que tem... Enfim, existe uma infinidade de motivações para a política. Qual foi a de vocês? Para a gente entender, e aí como história e projeção pessoal. Vamos começar pelas damas agora, vamos começar pelas mulheres. Fernanda, conta a sua história, o que foi que mexeu com isso para que você pudesse estar aqui hoje e estar naturalmente se colocando aí nas eleições? Naturalmente, essa é uma pergunta que vem muito para gente que não tem nenhum pertencimento a uma oligarquia política. Quando é uma mulher, sobretudo, que vem de um relacionamento, de uma família, que tem um viés político, meio que não faz, é meio que natural as mulheres estarem inseridas ali, é como se elas já pertencessem àquele universo. Quando é uma mulher assim como eu, mãe, comunicadora, psicóloga, empreendedora, que não tem nenhuma raiz, nenhuma amarra com nenhum político, todo mundo, mas por que você vai se intrometer nisso? Que doidice é essa? E eu fico muito confortável em dizer que foi justamente para sair da fila dos que reclamam,
ou daqueles que contam as histórias e que se colocam para colocar e se posicionar diferente, que eu me levantei, Luiz. Eu vim no União Brasil através desse convite, um único partido. Eu conversei com 9 partidos e aceitei o convite do União Brasil. Hoje, inclusive, eu figuro como presidente estadual do União Brasil Mulher aqui na Paraíba, muito honrosamente, para angariar mais mulheres, para fazer parte dessa política, que eu acho injusto que a política a gente seja maioria no eleitorado, minoria, né, na representatividade. Hoje nós temos 15% de representatividade, como nós somos maioria. Então eu saio da fila das mulheres que reclamam, para as mulheres que se colocam, para as mulheres que se posicionam, para que dizem para que veio, o que é que elas pensam e que nós temos possibilidade, sim. Eu quero que a Paraíba entenda que não é a classe a que você pertence, não é a profissão que você tem que define se você é melhor qualificada ou menor qualificada para aquilo que você se propõe dentro da política. É a sua história, são os seus feitos, é aquilo que você se propõe, é aquilo que você decide de fazer, que faz a diferença. Então não é porque é jornalista, mas para que vai se aventurar nisso? Não é sobre isso que a gente tem que falar, é sobre aquilo que a gente pensa e sobretudo sobre aquilo que a gente se propõe a fazer de diferente, que as pessoas têm que analisar. Pâmela, pré-candidata a deputada federal pelo PSC, e a sua história? O PSC, Partido Social Cristão, é o partido que eu estou atualmente. Antes dele estava no Patriotas, né? E o meu primeiro partido foi o PSL, em função do Jair Bolsonaro, em 2018. Eu nunca tinha pensado em entrar na política. Confesso aqui, como já revelei outras vezes, não tinha pretensão alguma. Mas a política ela entrou de uma forma tão tremenda na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, que eu não me vi em outra alternativa a não ser adentrar esse espaço para fazer um bom combate, para lutar por justiça, para lutar contra a corrupção. Essas são as minhas principais bandeiras desde então, desde 2018. Fiquei como suplente, né, mas saí do partido e saí naquele esquema da roubalheira do PSL, né, que teve o esquema Laranjal, que foi denunciado o Bivar, que era o presidente do PSL, né, o Guilherme Charles, que usa o nome de Julian Lemos, né, aqui na Paraíba, enfim. E houve aquela debandada do PSL, saí do PSL achando que não ia mais me candidatar, né? Porque fiquei muito desmotivada, decepcionada. Eu ia perguntar sobre isso. Qual foi a sua experiência de 2018? Então, essa foi a minha experiência. Tudo que acontece de bom ou de ruim acaba sendo aprendizado. Então, eu tive lições preciosas em 2018, eu levo tudo para a minha vida, né? Mais do que um discurso bonito, mais do que ideias bonitinhas, né? Ou agradáveis, eu tenho uma trajetória de vida que fala muito mais, né? Eu tenho uma história de ativismo há muito tempo. Inclusive, numa época que eu não podia nem sequer participar, né, de manifestações, em 2013 eu estava lá nas manifestações de rua, não era apenas por 10, 20 centavos. Então, eu lutei, sim, pelo impeachment da Dilma, né, continuo lutando contra o PT, que é a maior organização criminosa do nosso país. Minhas causas, minhas bandeiras continuam as mesmas, né? Eu luto contra as quadrilhas que se apoderam do poder público. Por isso que eu não compactuo com nenhuma forma de corrupção, não é apenas na política, né, em organizações, em empresas. Há vários tipos de corrupções que a gente deve sim, né, enfrentá-las, porque não adianta você dizer, eu estou na política para fazer o que é certo, para trabalhar pelo povo. Como é que você vai defender o povo se a principal expectativa do povo realmente é que o erário público seja respeitado e destinado, né, às obras que devem ser feitas? Se a gente hoje tem uma educação péssima, uma saúde que não atende às necessidades da população, é porque há desvios ainda, porque temos muito dinheiro. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos do mundo. Então a gente precisa sim fazer uma reforma, né, estabelecer leis e fiscalizar, principalmente, porque muitos deputados, né, falam muito bonitinho nessa época de campanha, mas na hora de fiscalizar, que estão ali com mandato, não fiscalizam, né, fecham os olhos, ou então tem um apadrinhamento, inclusive já agora na época da campanha, tem muita gente já com apadrinhamento político, e aí se mantém, né, com o rabo preso, amarrado, né, a essas alianças. E quando está com mandato não consegue cumprir o que deve ser feito, né? Uma das principais missões de um deputado é fiscalizar. Então eu continuo com essa mesma visão, com as mesmas lutas, né? E eu te digo o seguinte, não só em 2018 como em 2020, me trouxeram lições preciosas. Mesmo as coisas ruins servem para a gente ter um aprendizado, para a gente sair fortalecido, mais experiente, né? E o bom é que ao longo de todos esses anos, a minha trajetória de vida, ela fala muito mais, né, do que qualquer resultado, do que qualquer questão,
seja na política, seja jurídica. Então, é assim que eu me firmo. E muita gente deve apostar, não no horário eleitoral, mas na ficha criminal dos candidatos. Vamos mergulhar em todos esses temas. Deixa eu só fechar com o Heron e com o Emerson aqui. Heron, a sua motivação pessoal para quem está em casa acompanhar. Luiz, nós estamos vivendo um momento paradigmático na vida pública brasileira. A política está absolutamente desacreditada por descaminhos de alguns, por equívocos de alguns dos políticos, por deslizes de políticos, mas também pelo nível de radicalização a que chegamos. O que eu tenho percebido, e isso me motiva, é uma descrença de muitos paraibanos e paraibanas nessa ferramenta que não pode ser negada. A antipolítica não é capaz de construir as soluções que o Brasil precisa e necessita. É pela política, achando ruim ou achando bom, o canal das transformações legislativas, executivas. E nós ficamos nesse momento, como qualquer cidadão brasileiro, entre lavar as mãos e fingir que isso não tem nada a ver conosco, ou cada um dá a sua cota de contribuição e renúncia. No meu caso, uma renúncia muito brusca, porque estava vivendo até agora um momento muito importante na minha trajetória profissional, né? Quem espera uma zona de conforto ou um perímetro de segurança realmente resiste muito tempo a participar de um processo tão duro, tão difícil quanto esse, em que a gente se expõe muito, que vira alvo, que vira vitrine, que sai dessa posição de conforto que nós já estivemos aí, você está aí agora, né, de ao invés de questionar, de perguntar, de cobrar, de ao mesmo tempo ser questionado e ser quebrado. Eu acredito na política, sempre acreditei, não por acaso atuei minha vida inteira no jornalismo político para fazer estes questionamentos, estes confrontos, este debate, mas também o debate das ideias, das sugestões. Só a desconstrução não nos leva a absolutamente lugar nenhum. E por acreditar na política, eu entendo que este também é um momento de contribuição social, que todas as categorias profissionais, incluindo o jornalismo, acho legítimo e louvável que pessoas que têm vocação para a política, vocação para servir, elas se disponham não a uma carreira política, não há um portfólio político, mas uma contribuição. A política precisa ser mais naturalizada, ser menos glamorizada. Aliás, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é a idolatria política, em que de um lado há mitos, de outro há salvadores da pátria. A política tem que ser trazida mais para o terreno da racionalidade, do campo das ideias, muito menos do confronto, do ódio, da radicalização, mas do convencimento. É preciso que em algum momento a gente, apesar de crermos em situações, em programas diferentes, a gente tenha pontos comuns de consensos. A política se faz também pactuando consensos. Eu acredito na política, eu acredito no instrumento da política como o canal cidadão de fazer as grandes transformações. Isso me motivou a estar num processo, nessa zona de desconforto, literalmente, aí em busca de uma mensagem para os cidadãos, porque eu estou cada vez mais convencido, Luiz, que existe uma Paraíba certamente cansada desse prato feito da política. Uma pessoa ouvindo isso me disse: Heron, não é só um prato feito, é um prato feito e requentado. Então que a Paraíba tenha outras opções, aqui tem opções nesta mesa de debate. Nós não somos os únicos, mas que a Paraíba também tenha outras alternativas e perfis para escolher uma representação que seja plural, que seja democrática e que represente os mais variados segmentos do nosso Estado. Machadão. Luiz, eu tive uma primeira experiência no Avante, né? Fui candidato a deputado federal. Tive uma votação que eu quero aqui agradecer de público, aquelas 33.049 pessoas que saíram de casa nas urnas para votar em mim. E não consegui, mas estou aqui, cabeça erguida, cabeça pronta, mais experiente, aprendi muito com os erros da outra e para voltar para essa de 2022 para ajudar. Eu quero dizer aos paraibanos e aos pessoenses que estão nos assistindo que, se Deus quiser, a partir do dia 2 de fevereiro de 2023, vocês vão ter um gabinete aberto para ajudar. Eu estou trabalhando para defender categorias, defender entidades, principalmente, eu vou me referir aqui agora
a você que é motoboy, a você que é motoqueiro, que vive nas ruas de João Pessoa, sofrendo, correndo para atender pessoas em casa e não tem uma pessoa sequer que possa levantar uma bandeira por vocês. E eu vou dizer uma coisa aqui, Luiz Torres, e não é promessa de campanha não. No meu gabinete eu vou nomear um representante do motoboy, vou nomear um representante dos taxistas, vou nomear um representante da construção civil. Não é só o pedreiro, não é só o servente, não é só o engenheiro. É de modo geral a construção civil. Porque eu acredito que a gente precisa ser político para ajudar as pessoas. Hoje eu defendo uma massa de criadores de pássaros, que é um lazer que 9.800 pessoas são cadastradas perante a SUDEMA e eles não tinham uma voz, eles não tinham uma pessoa que pudesse lhe representar. E eu tenho orgulho de dizer ao criador que está me escutando agora, que está me assistindo, o cara que antigamente saía com uma gaiola na mão e as pessoas diziam que era um vagabundo. E hoje eu estou levando a bandeira desses criadores que estão me representando, Luiz, lá em Santa Helena, onde eu fui lá visitar 30 criadores. Agora, Emerson, deixa eu só perguntar. Deixa eu dizer a você. Eu vou representar essas pessoas que não têm voz. Hoje você vê, o taxista está sofrido, o motorista de aplicativo está sofrido, a gasolina que está cara, a manutenção do carro, da moto. E esse povo não tem ninguém que faça nada por ele. Agora, então, pegando esse seu gancho aí, deixa eu perguntar a vocês quatro, exatamente com base no propósito de cada um que vocês colocaram aqui, nos propósitos que cada um de vocês colocaram. No microfone, esses propósitos de vocês não poderiam também ser atendidos? Poderia, eu vou chegar lá. Quem me conhece sabe, eu não preciso estar aqui dizendo o que eu já fiz pelas pessoas em casa. Quantas cadeiras de rodas, quantas próteses, quantas cirurgias. O que às vezes eu fico triste, eu vou revelar o nome aqui. Uma prefeita do Alto Sertão da Paraíba estava com uma pessoa para fazer uma cirurgia de cabeça, Pamela. E eu tive que intervir para poder fazer a cirurgia. Isso é errado. Como jornalista. Como radialista. Como comunicador. Não como político. Então vocês não são mais úteis. A minha pergunta é, vocês não são mais úteis à sociedade como comunicadores? Mas eu como político, eu com o mandato de deputado estadual, eu vou poder ter todo mês, na farmácia de Arnaldo, que vai ser um parceiro meu, todo mês eu vou ter uma cota de dentro do meu gabinete. Aí você diz, mas você tem a obrigação de dar remédio? Não é o poder público para dar, mas não tem no poder público. Ô Luiz, vamos ampliar aqui para a gente entender. Vamos dar para a gente entender aqui rapidinho. A política, ela não é para o individual. Quando a gente é uma persona, eu, Fernanda Albuquerque, consigo atuar como persona, ligando para um amigo, ajudando numa cadeira de roda, minha amiga lá de Bahia que diz, Fernanda, eu precisando de uma cadeira de banho, aí eu ligo para um amigo, ligo para outro, a gente consegue atuar dentro de um nicho. O seu CPF? No CPF. A política, ela é plural, ela é para o coletivo. É tanto que as leis, elas são submetidas a um julgamento de 513 pessoas no Congresso. Aqui na Assembleia Legislativa, 36 pessoas. Então a gente precisa entender, e para você de casa também entender, que não se faz política para uma pessoa. Que aí eu fazia política para o meu umbigo, eu fazia política para mim. Para o que é bom eu como empreendedora, né, com mais de 200 funcionários, sabendo o que é pagar os impostos federais. Eu sei o que é custar um funcionário para mim, R$4.000 para ele receber, só que no final das contas ele recebe menos de R$3.500. Sabe por quê? Porque 1.568 eu pago de impostos. Então ele custa para mim mais de R$5.000 e ele ganha menos de 3.400. Então eu sei o que é o imposto, sabe, Heron? Como empreendedor eu posso falar dessas coisas. Então a gente tem que pensar política, gente. Política para o coletivo. As causas sociais, a pobreza está enorme. As pessoas de pé na rua não me pedem. E aí o exercício na imprensa e na mídia tem uma limitação. Exato. A gente consegue atuar ali na portaria ligando para uma pessoa que pede. Mas e o coletivo? Porque o que é que explica, por exemplo, no PSF, no SF, a gente não ter coletor de sangue? Porque as pessoas precisam ir para o PSF, passar por um médico, aí passa por uma regulação para ir fazer exame de sangue não sei quantos dias depois.
O que é que impede que essa política pública... Por isso que eu defendo saúde, não é porque eu sou psicóloga, não. É também porque eu sou psicóloga, porque eu entendo. A gente é uma população adoecida, Luiz. A gente tem, da pandemia, isso foi dado dessa semana da Organização Mundial de Saúde, extremamente preocupada com saúde mental. E ninguém fala nisso. É como se ninguém tivesse depressão, ninguém tivesse transtorno de ansiedade. Tá todo mundo muito bem. Todo mundo passou da pandemia e tá massa. E não tá. Não tá. As pessoas estão adoecendo, a gente tem uma sociedade extremamente doente, um sistema de saúde que precisa ser revisto, uma reforma tributária que precisa acontecer, uma desoneração fiscal que precisa acontecer. Então a gente tem políticas plurais, é isso que eu entendo que Pâmela também pensa, que Mofi pensa, que Heron pensa, que é plural. A gente, como jornalista, a gente conta uma história. Quantas histórias? Eu tenho que ir para casa de toda a gente todo dia. Fernandinha, só 10 segundos. Outra coisa, as pessoas podem até imaginar, oxê, Mofi só vai ser político para o cara quiser uma cadeira, ele dá, o cara quiser um remédio, ele vai lá e dá. Não. Acredito que eu vou ser político também para defender, dentro da Assembleia, o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, o professor, o pessoal da saúde, o salário que é defasado. Eu vou defender na Assembleia o plano de carga e carreira e salário de todos aqueles que são servidores. Então, eu sei, eu estou preparado para ser deputado estadual. Agora, eu não vou ser deputado apenas só para gritar, só para criticar. Eu quero ser deputado que dê solução, que tenha solução para os problemas das pessoas. Principalmente, vou votar Luiz Torres. Só quem pede uma ajuda, Pâmela, é quem precisa. Só quem vai no seu gabinete pedir uma cadeira de rodas é porque precisa. E eu sei o que é pedir. E eu sei o que é necessidade das pessoas. Porque, Luiz, eu tenho andado nessa Paraíba, Heron. Eu acho que eu tenho conhecido problemas, história de pessoas lá em Jacaraú, lá em Mamanguape, lá em Rio Tinto, lá nas aldeias dos índios. Eu tenho visto a situação de cada paraibano desse estado. E eu vou dizer, os candidatos ao governo do estado, vocês precisam olhar mais para as pessoas. João Azevedo, vou me referir a você. Eu acho que eu sou, com toda sinceridade, João Azevedo, você não anda na Paraíba. Você parece que não conhece os problemas da Paraíba. Você precisa andar mais, ouvir mais as pessoas. Porque eu acho que eu estou andando mais do que o senhor e sou apenas candidato a deputado. Heron, Pâmela, a imprensa não dá, o exercício da mídia não daria, enfim, a capacidade de vocês trabalharem por esses propósitos que vocês falaram aqui? Olha, eu tenho uma vida de assistências, de causas sociais, desde antes de ser jornalista, né? Sempre me envolvi em causas sociais. Aqui na Paraíba, a gente começou também com o MEC Dia Feliz, como jornalista, né? Teve outras ações. Esses pedidos são constantes, quem é do meio sabe, né? Que quem é jornalista, comunicador, sempre recebe pedidos, denúncias, enfim, são apelos constantes. E a gente sempre tenta uma forma, pelo nosso network, os nossos conhecimentos, né? A gente acaba passando essas demandas e lutando, né, por essas demandas. Mas para você trabalhar de forma plural, como o Fernandinha falou, de forma sistemática, você tem que entrar na política. E te digo mais, o problema de tudo, Emerson, é a corrupção. Se você chega no hospital, falta o exame, falta assistência médica, porque tem isso também, faltam muitos médicos, remédios, é porque tem dinheiro desviado. E aí, onde é que vocês estavam, por exemplo, quando teve o maior desvio de dinheiro da saúde aqui na Paraíba? Então é isso, assim, eu deixo aqui claro que esses problemas pontuais, as mortes que ocorrem diariamente, né, até nas estradas, por causa dessa buraqueira de dinheiro desviado também da infraestrutura, porque o asfalto parece um sorrisal, a cada chuva fica cedendo, a cidade mesmo aqui está uma buraqueira, as estradas, eu viajei agora, fui para vários lugares, várias cidades, todo lugar estrada, a gente quase tinha um acidente agora, ela que estava dirigindo comigo sabe disso. Então, assim, nosso carro quebrou, inclusive, ali em Barra de Santa Rosa agora esse final de semana. Então, toda vez que a gente viaja, toda vez é problema com essas buraqueiras. E fora esses outros problemas que eu venho tentando denunciar ao longo dos anos. Eu perdi meu irmão no hospital de trauma aqui em outubro de 2018 por falta de um simples raio-x, um exame que custa R$40. Porque esse dinheiro foi desviado do hospital de trauma de todos os hospitais, e não só hospitais, PSFs, as mesmas organizações criminosas, você está certo, Emerson, cobrando de João Azevedo, que foi eleito com dinheiro da propina da Calvário. Isso está comprovado, tem imagens, não sou eu que digo, não.
E esse governador que está aí, que é a extensão, que manteve toda a quadrilha no poder, porque só foram retirados os que foram denunciados e presos, né? Secretário Valdisson, todos que saíram do governo foi porque foram denunciados pela Calvário. Agora ele manteve a mesma estrutura da quadrilha, com as mesmas OS, gerenciando a saúde e a educação do nosso estado, e que servem também. A gente não consegue nem fiscalizar o dinheiro que passa pelas OS. Só em uma OS, que é a organização da Cruz Vermelha, que eles colocaram esse nome para dar credibilidade, né? Não é a Cruz Vermelha Internacional, foram movimentados 2 bilhões de reais entre Rio de Janeiro e Paraíba. Mas quanto desse dinheiro voltou para o nosso estado? 100 e poucos milhões. Então a gente tem sim, a nossa obrigação também como jornalista, é uma das obrigações dos deputados, no legislativo, dos senadores também, que é fiscalizar. Se você não fiscalizar bem como jornalista, como é que você vai conseguir fiscalizar bem como deputado? Luiz, viu, Heron? Outra coisa que eu trago aqui, um tema que a gente tem que abraçar essas causas, é principalmente a construção civil. As pessoas não sabem a quantidade de emprego que gera a construção civil. E hoje, a maioria dos nossos construtores, aí você vai perguntar, você está defendendo empresário? Não, estou defendendo empresário, não. Eu estou aqui defendendo o pedreiro. E qual é o problema de defender empresário? Então, né? Não, mas deixa eu dizer, mas o povo julga. O povo julga, mas deixa eu dizer a você, sem empresário pedreiro, não tem emprego. Exato, o Sem pedreiro empresário tem que não tem entender, trabalhador. Uma certa criminalização, né, com o empresário. Mas o povo é assim, você, às vezes, a gente não pode dizer não, uma Lula, né, que essa semana demonizou os A empresários gente falando não mal dos pode empresários. defender uma causa aqui, porque termina o cabo dizendo, meu filho quer defender fulano de tal, de construtora, está sendo bancado, a campanha dele por... Não está não. Sabe por quê? Porque dentro do que eu penso, eu defendo aqui o pedreiro, que sem o construtor, o pedreiro não existia. E sem o pedreiro, o construtor não existia. Então, é uma mão dupla para os dois. Então, eu vou defender a construção civil. Vou defender mais emprego para a construção civil. Eu acho que Pama disse uma coisa muito certa. Se diminuir o desvio, a safadeza, a roubalheira, sobra para a população. O problema, Luiz Torres, deixa eu dizer a você. Quem tem, quer muito. E quem não tem, quer bem pouquinho. Sabe quem menos quer, ó? Dona Maria da Tapioca. Dona Francisca, que é minha amiga lá do Mercado Público de Mangabeira. Sabe o que é que Dona Francisca quer, Heron? Ela quer sair do estabelecimento comercial dela e ter o transporte na porta para ir para casa. Tu sabe o que é que Rose do Bicho, que é minha amiga que deve estar me assistindo, ela quer, sabe o quê? Ela quer terminar o dia do serviço dela e ir para casa e ter a polícia para dar segurança para ela chegar em casa. Ela quer ter uma estrada boa para poder chegar em casa. Ela não quer ter uma rua esburacada. Então, o povo em si, ele quer muito pouco. Agora, às vezes, quem muito tem é quem mais quer da opinião do poder público. Pode ter certeza, Heron. Faça, se você chegar, vocês três aqui, chegar ao mandato de deputado federal, e se eu chegar como deputado estadual, vamos fazer por quem não tem, por quem precisa de verdade. Doutor Duas Pedras, que está me assistindo lá em Mangabeira agora, que é um cidadão do povo, sentado na sua cadeira. Sabe o que é que o doutor quer? Ele quer o que eu pedi ao prefeito Cício, a rua calçada. Ele disse que ia deixar você falar, viu? Vou deixar, mas eu tô dizendo... Eu tô mais aqui... Mas, Luiz, viu, Fernandinho? Deixa um pouquinho para mim. Eu deixar, minha mas eu tô compaixão dizendo é aqui o que as pessoas estão precisando. A necessidade do povo. Eu tava nos Eu bastidores. vim aqui, Heron, eu digo a você, com todo respeito, a minha companheira, minha amiga que está aqui, que eu desejo boa sorte a ela, Heron, Fernandinha, mas eu vim com o nome de tripa lá de Mangabeira. Se eu chegar a ser deputado estadual, eu só vou ser um péssimo deputado se eu for o cara mais imbecil do mundo, porque eu sei a dor do carroceiro, porque eu sou de lá, eu venho lá de baixo, meu amigo. Heron, a sociedade da classe A, para aceitar, Mofi deu trabalho demais. Deu trabalho demais, porque existe no Brasil... Você espera voto da classe A da Paraíba? Espero o voto de todo mundo, classe A, B, C, D e E. Sabe por quê? Porque quando a classe A liga para mim que tem um assalto na sua rua, que tem um carro roubado, que tem um cachorro perdido, tem que ligar para Mofi, 9695-5570. Será que você só ligou para mim quando precisou de mim? Então agora eu estou precisando de você. Calma.
Deixa a legislação chegar para você não avançar. Não, eu tô pedindo voto, não. Eu tô dizendo que eu tô precisando dele. Quase. Mas é assim. Heron, por favor. Luiz, eu entendo a inquietação de Emerson, meu amigo querendo Heron. colocar temas. Eu vou tentar ser objetivo. A essência da pergunta de Luiz em relação à motivação. Por que profissionais de comunicação, que em tese já têm um espaço, já têm uma tribuna, se submetem a um processo eleitoral? A resposta é simples, Luiz. Na atuação profissional nossa, por mais que a gente reflita todos os dias sobre problemas do estado da Paraíba, do país, né, por mais que a gente faça análise da crônica política diária, as reflexões sobre as soluções também, esta é uma ação absolutamente limitada. É tanto que a imprensa, por mais força e influência que tem perante a população, nem sempre consegue sensibilizar no resultado de votações no Congresso Nacional. Tem muitas coisas levantadas pela imprensa, reverberando a voz, o sentimento do povo brasileiro, dos paraibanos, que simplesmente parlamentares desconhecem, E atropelam. ignoram e atropelam esse sentimento. E inevitavelmente é pela política que se faz as transformações. A gente tem um limite, é a do verbo, é da palavra, né? É do convencimento, é do argumento. Mas a coisa acontece lá no parlamento, que é o cargo que a gente está pleiteando. Eu aprendi mais recentemente, mais ainda, de que o jogo é feito no campo, Luiz. Não adianta a gente ter a posição apenas de espectador, né? Que muitas vezes nós temos. E é muito confortável do sofá a gente dizer como é que o jogo tem que acontecer, reclamar de quem errou um passe, de quem chutou a bola para fora. No sofá é fácil, nós temos muitos pitacos e opiniões, mas o jogo acontece na arena, é se ferindo, é se contundindo, é na explosão das emoções, nas decisões rápidas, nas escolhas que precisam ser feitas. E a política é sim esse instrumento. Ariano Suassuna diz que o sonho bota a gente para frente. Mas Belchior, grande poeta cearense que você gosta, assim como eu, também diz que viver é melhor do que sonhar. Viver é agir. Então, agir é neste espaço de representação, de poder, de verbo, de palavra, na tribuna do parlamento. E queira ou não queira, Luiz, a gente poderia, que alguém pergunta, mas por que a Câmara Federal, que é um passo mais difícil, num cenário de cartas marcadas, digamos assim, em que as contas de quem vai ser eleito são feitas em guardanapos de grandes restaurantes da capital do estado, como se desconhecesse o poder de decisão das pessoas, como se as pessoas não tivessem escolha, como se fossem gados em currais para serem contados como bois. Eu tenho essa rebeldia de esperança de entender que a Paraíba é muito mais do que isso. Há pessoas que pensam e que gostariam de ir além dessa escolha que é feita em gabinetes. E por isso que nós somos chamados, em algum momento da vida, a deixar de olhar apenas para o espelho, que é muito confortável, e começar a olhar para o todo, para o redor, para os outros. Essa contribuição é absolutamente necessária, repito, não de uma carreira política, que nós estamos muito acostumados a isso, sobretudo aqui no estado da Paraíba, em que a política é vista como um patrimônio, que é levado de mãos em mãos e inclusive por heranças familiares. Eu não tenho nada contra quem tem parentes na política, desde que exista vocação, desde que a pessoa esteja na política para cumprir um papel, para servir, não para preservar um espaço familiar tão somente. Então, isso que a gente acredita, isso que eu acredito, só se faz na política, agora, pagando o preço. E os políticos, como é que os políticos veem vocês? Como é que vocês sentem esse retorno? Porque quem está ligando na televisão agora está dizendo assim, olha, o Luiz Torres está ali com 4 jornalistas, está debatendo política com jornalistas. Além de debater política com jornalistas, eu estou debatendo política com pré-candidatos para essas eleições. E a classe política que me parece que cria uma redomazinha ali para dizer, ó, não entra ninguém nesse nosso terreno. E nós, ou vocês, podem ser vistos como invasores desse terreno, jornalistas que têm nome conhecido, que têm a imagem conhecida e estão ali invadindo o terreno, abre aspas, alheio. Imagine numa democracia a gente falar sobre isso, mas de certa forma é assim que eles podem vê-los. E aí a minha pergunta e muitos deles podem vê-los, inclusive ver vocês, minha pergunta objetiva em relação a isso é assim, olha, vamos ali chamar alguns nomes de jornalistas que são famosos, que têm aí popularidade, que têm redes sociais,
porque eu quero fazer deles cauda. Você falou nos engrossar o caldo. Engrossar o caldo, eu quero cauda. Nós já temos aqui nossos cálculos, vamos ser eleitos, eu preciso de cauda. E nada melhor do que um jornalista ou uma jornalista conhecido ou conhecida para poder fazer cauda. Vocês se sentem assim? Como é que vocês reagem a isso dos políticos? Vocês respondem daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta nesse nosso bate-papo aqui no Frente a Frente.